Fala galera, aqui quem está falando é o professor Geraldo Nunes do Física G. Hoje a nossa aulinha será falando um pouquinho sobre plano inclinado sem atrito, que é uma das aplicações que a gente tem das leis de Newton na parte de máquinas simples. Se liga na aula aí, galera! Fala galerinha, então hoje iremos falar um pouquinho sobre o nosso plano inclinado sem atrito. Então pegamos um plano inclinado, percebam que a superfície de inclinação forma um ângulo θ com a horizontal e colocamos um bloco sobre esse plano inclinado. Primeira coisinha que você tem que conseguir identificar em um plano inclinado são as forças. Por quê? Como ele é uma aplicação das leis de Newton, eu tenho que conseguir enxergar as forças que irão agir sobre esse bloquinho quando ele se encontra apoiado nesse plano inclinado. Então vamos lá, vamos tentar identificar essas forças que você terá exatamente em cima desse bloquinho que está sobre esse plano inclinado. Percebam que a primeira força, que é simples de identificar, é exatamente a força peso, que é a força que você tem, aqui nessa situação. Então, essa nossa força é exatamente a nossa força peso. A outra força que você também identifica é exatamente a força de compressão entre o corpo e a superfície. Essa força de compressão a gente chama de força normal, que é a força que será perpendicular à superfície no qual esse corpo se encontra apoiado. Então, como um plano inclinado, ele é um plano inclinado sem atrito, essas são as forças que você vai encontrar agindo sobre esse bloco. Bom, para resolver as questões de plano inclinado, eu tenho que conseguir trabalhar situações que vão mostrar exatamente o seguinte. Quando eu largar esse corpo, a tendência dele é sofrer um deslocamento deslizando por esse plano inclinado. Então teremos uma força resultante nesse sentido. Mas que força resultante é essa que eu não consigo enxergar apenas com essas duas forças? Então teremos que fazer uma decomposição de forças. Vamos tentar imaginar exatamente um eixo Y aqui nesta direção e um eixo X nessa direção. Quando você analisa esses eixos, esse ângulo θ, bem aqui, ele vai ter que aparecer em algum ponto aqui. Onde é que ele vai aparecer, professor Geraldo? Então vamos lá, vamos identificar. Eu vou pegar a força peso e vou prolongar ela um pouquinho aqui. Então perceba que quando eu prolongo ela aqui, ela forma um ângulo de 90 graus. Então temos θ 90. Então esse ângulo aqui seria 90 menos θ. Logo, o ângulo θ ele vai surgir exatamente nessa posição aqui. Então aqui está o nosso ângulo θ aqui. Bom, com isso conseguimos projetar o peso no eixo X, que seria esse eixo no qual analisamos aqui, e projetar ele no eixo Y. Vamos fazer isso? Então ficaria assim: o peso projetado no eixo X iremos chamar de Px. O peso projetado no eixo Y iremos chamar de Py. Bom, como você sabe, para encontrar essas componentes, precisaremos lembrar o seguinte: o Px ele pode ser colocado aqui, olha aqui, formou um triângulozinho. Então essa aqui, seria o nosso Px. Percebam que o Px ele seria o nosso cateto oposto, o peso seria a nossa hipotenusa e o Py seria o cateto adjacente. Logo, teremos o Px sendo P seno de θ e o Py sendo P cosseno de θ. Com isso, conseguimos identificar algumas situações. Percebam que o Px é exatamente a força resultante
que faz ele descer esse plano inclinado. O PY, ele se encontra na mesma direção, porém no sentido contrário da normal. Como o bloco não tem movimento no eixo Y, podemos concluir que a resultante dessas forças ela será zero. Com isso, a normal e o PY vão ser iguais. Então, podemos anotar isso aí para a nossa conclusão. Então, sendo a resultante no eixo Y zero, a normal será igual ao PY. Outra situação é exatamente entender que a resultante das forças que está agindo seria o PX. Logo, esse bloco terá uma aceleração. E essa aceleração, ela poderá ser calculada da seguinte forma. Bom, antes de calcular essa aceleração que esse bloco vai ter, sempre me pergunto, GG, como é que eu consigo decorar e aprender essas componentes? Gente, existe uma regrinha, né, bem simples. Por exemplo, essa componente faz o bloco descer. Então, se está descendo, eu tenho essa componente sendo P seno. Essa componente está colada, cosseno, colada. Então, são algumas regrinhas simples para a gente tentar aprender um pouquinho de forma mais simples e não esquecer que o Px sempre será P seno de θ e o Py P cosseno de θ, que é exatamente o ângulo de inclinação da minha rampa. Sim, vamos lá agora tentar achar essa relação que eu vou ter de aceleração. Percebam o seguinte, se a resultante das forças que estão agindo neste bloco é o Px, podemos dizer o seguinte, força resultante é igual ao Px. Quem vencer minha força resultante? Gente, segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Força resultante pode ser obtida pela expressão força resultante é igual a massa do corpo vezes a aceleração adquirida, igual o nosso Px, é a nossa componente, então é o peso do corpo vezes o seno de θ, que é exatamente o ângulo de inclinação. O nosso peso pode ser obtido pela expressão massa vezes a aceleração da gravidade vezes seno de θ. Bom, você tem massa de um lado e a massa do outro. Como essas massas são iguais, podemos fazer isso aqui, ó. E com isso, você consegue obter a aceleração que este corpo vai adquirir ao descer esse plano inclinado, já que esse plano inclinado não tem atrito. Então, poderemos ter que a aceleração é igual a G seno de θ. Pronto. Então, com isso, galera, conseguimos exatamente a relação matemática de como trabalhar um plano inclinado sem atrito para que nesta situação eu consiga descobrir a aceleração. Percebam que essa aceleração ela é obtida pelo campo gravitacional, né? Já que a gente pode adotar aqui dentro de um valor sempre que aparece em prova, sendo 10 metros por segundo ao quadrado, e esse ângulo não vai mudar durante essa descida. Logo, essa aceleração ela será constante e diferente de zero. Isso faz com que ele descreva um movimento uniformemente variado durante essa descida. E já que ele vai descrever esse tipo de movimento, de repente poderemos usar as equações do movimento uniformemente variado para descobrir algumas coisinhas, como velocidade, como tempo, como deslocamento sofrido por esse corpo. Galera, essa foi a nossa aulinha sobre plano inclinado sem atrito.
Bom, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje sobre plano inclinado sem atrito, uma das aplicações das leis de Newton na parte de máquinas simples. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe, mostre que a Física G veio para ajudar você. Um grande abraço!